isso, a gente está aqui hoje, né? Só de falar em serenidade, a gente tem assim, a sensação de que a gente abre a mão assim, a serenidade chega para a gente. E eu vou abrir o primeiro slide para vocês, eu fiquei pensando muito seriamente se eu ia colocar esse slide ou não, porque eu falei, acho que eu vou começar com uma coisa um pouco mais séria, assim, né? Vamos falar de Sócrates, aí vocês já acham que a palestra vai ter um título mais assim, uma coisa mais filosófica. Porque a mãe de Sócrates era parteira, e ela dizia que ela nunca foi parteira de uma pessoa que não estivesse grávida. Ou seja, a gente nunca vai conseguir tirar alguma coisa da gente que a gente não tenha dentro da gente. Então a serenidade, né, se não tiver dentro da gente, não vai sair. E aí eu pensei em colocar essa história de Sócrates, mas sendo eu e sendo Páscoa, eu resolvi colocar um outro slide. Por que é que o coelhinho sai da cartola? Porque alguém colocou o coelhinho lá dentro, né? Se vocês não sabiam disso, desculpa. Alguém colocou o coelhinho lá dentro. Se vocês ficarem até o final da palestra, eu vou fazer a mágica. Não, melhor que não, gente, melhor que não. É melhor sentir. Mas tem vídeo que mostra como é que o coelhinho sai da cartola. É bem bonitinho. O Mr. M, quem assistia Fantástico, é da minha idade, lembra que o Mr. M mostrava as mágicas. Vocês podem assistir no YouTube que está lá, como é que ele tira. Mas o ponto é assim, como é que vai sair a serenidade se eu não colocar ela lá dentro? Não vai ter. Então, com essa intenção que a gente ficasse aqui com essa imagem, que o coelhinho só saiu porque alguém colocou ele lá. Teve o trabalho de colocar ele lá. Então, existe um trabalho a fazer para chegar nessa serenidade. E eu sei que uma das orações, só para voltar aqui, porque eu adoro quando eu acho alguma coisa que não penso sozinha, mas olha o que o Emmanuel fala para a gente. A serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro, áspero, da paciência em ação. Aí eu falei, nossa, o estudo não vai ser assim tão legrinho, né? Porque é facinho, vem uma coisa aí de trabalho. Vai exigir que a gente faça um preparo para colocar a serenidade dentro da cartola. E aí a oração super conhecida, que acho que todo mundo conhece, ela é utilizada em vários locais, inclusive os alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, eles usam muito essa oração. E a gente meio que sabe de cor e pensa nela. E ela é longa, né? Ela não é só isso aqui, eu não sabia, ela tem uma continuidade. Ela foi escrita por esse teólogo, Reinhold Niebuhr, acho que é assim que fala o nome dele. E eu fiquei pensando nessa oração, né? Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. E eu estava lendo essa oração para uma pessoa muito querida, e essa pessoa falou assim para mim, não concordo muito com essa oração. E na hora eu falei assim, nossa, mas é uma oração tão bonita, né, tão utilizada, como é que assim, o que tem nisso? E aí a gente não teve chance de conversar o porquê que ele tinha feito esse comentário. E eu fiquei pensando nela, fui pensando. Algumas versões não colocam Deus ou Senhor, porque ela fica aberta para que a gente possa pedir isso para alguma coisa que a gente acredite, né? A gente acredita em Deus, ou você tem uma outra crença, uma força maior, o universo, mas para que ela seja mais ampla mesmo, que ela atinja a todos. Mas aí o fato de você pedir dá a impressão que se você abrir a mão, ela cai, né? Você pede e ela é concedida a você. E não dá muita intenção de como que ela é trabalhada, como é que eu chego nisso, como é que eu ponho ela dentro de mim. Lembrando que a gente tem a semente dentro da gente já. Está tudo lá dentro, a gente tem que fazer um caminho para descobrir e potencializar isso que está dentro da gente. Mas aí eu resolvi dar uma mudadinha na oração, com todo respeito ao Reinhold. Mas eu fiquei imaginando, se a gente pensasse ao contrário, invertesse um pouco a ordem. Se a gente pensasse que com a sabedoria e a coragem, se eu conseguiria chegar na serenidade. Então, eu fiquei pensando nesse estudo todo, então o que cada uma delas poderia dizer e como que eu aplico cada uma delas para chegar nesse caminho ao contrário. Será que só quando eu tiver a sabedoria, eu vou conseguir então, como diz a sabedoria, para distinguir aquilo que eu posso mudar daquilo que eu não posso mudar? Talvez não venha primeiro do que eu ter a serenidade, sem saber o que eu posso e o que eu não posso. Talvez tenha que ter alguma coisa aí antes de pedir a sabedoria, né? E não é certo, não é errado, né? Não estou aqui falando, não estou criticando, nem tentando analisar ou dizendo que uma versão, mas só para a gente brincar um pouco, onde é que a gente está no papel de receber e onde a gente está no papel de fazer para chegar naquilo. E a coragem para poder chegar, né? Poder agir naquilo que a oração fala, coragem de mudar aquilo que eu posso mudar. Mas como é que eu vou mudar e ter coragem para mudar se eu não souber primeiro nem a diferença? E talvez se eu fizer esse caminho, então, eu chegue na serenidade. Então é por aí que a gente vai navegar.
E aí é claro que eu vou procurar nos textos alguma coisa que me diga se o que eu estou pensando tem um caminho. Eu abro o primeiro texto que eu vejo, da Joana, fala que todo homem sábio é sereno. Então, meu pensamento de que para você ser sereno, você tem que ser sábio, você tem que desenvolver a sabedoria, começou num caminho que eu falei, ok. Depois disso tudo veio muitas coisas, porque eu descobri que nessa palestra aqui eu estudo e aula prática, porque eu estava tentando terminar a palestra e tive várias interrupções, onde eu tive que pôr em prática a minha serenidade. Aí eu falei, não, estou precisando ser mais sábia para conseguir chegar na serenidade. Mas é um exercício legal, porque daí toda hora, todo momento, você vai ajustando com a sua sabedoria para que você consiga chegar no ponto da serenidade. Então, vamos lá. Desenvolvendo valores morais, harmonizando o conhecimento com o sentimento. A definição da Joana com questão da sabedoria, hein? O intelecto com a emoção, a razão com a bondade. Então, o que é exatamente ser sábio? Né? Como é que é essa definição de sabedoria? E eu achei a definição que vem do latim, que fala que é conhecer, saber, mas também é sentir o gosto. Que interessante essa definição de sabedoria, sentir o gosto. Gosto do quê? Né? Do conhecimento, da prática, da experiência. Porque, na verdade, o que é ser sábio? Né? Será que ser sábio é só ser inteligente, né? Esperto, astucioso? Aquela pessoa é muito sábia? Será que está ligado só à parte do conhecimento? Né? Será que é só a inteligência cognitiva que conta? Ou será que tem um pouco mais? Será que a gente precisa fazer esse caminho que Joana fala aqui, desse sentimento, né? Com o conhecimento, o intelecto, com a emoção, e a razão com a bondade, o exercício da bondade. Então não dá para ser sábio se a gente não fizer também essa junção. Não é só, sim importante a razão e a parte cognitiva, mas também o que você adquire com a tua experiência que vai te levar a isso. Então, uma definição, né, que eu gostaria de citar Sócrates, ele fala que a gente, sábio para ele é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Só sei que nada sei. Já é o primeiro ponto do sábio. Ele sabe que ele não sabe tudo, e com isso ele vai procurar melhorar. É aí que está a vontade de aprender mais, de se melhorar, porque eu não sei tudo ainda. Eu ainda me abro para aprender alguma coisa, ainda estou tentando me melhorar, tentando. A gente, né, vai demorar muita coisa para a gente dizer eu sei tudo. Não tem como. E tem um ditado popular que é bonitinho, que fala que sábio não é aquele que sabe muito, mas quem aplica o que sabe. Então, se a gente pensar em sabedoria com isso, se a gente conseguir realmente imaginar que não é eu saber, mas aquilo que eu faço que me torna sábio, já é uma meditação interessante, porque onde é que eu estou agindo? Onde é que eu estou colocando a minha atenção? Onde eu estou desenvolvendo o alinhamento dessas coisas que Joana coloca aqui, né? E aí eu cheguei num site, eu coloquei o crédito aqui embaixo, porque não vem de um termo espírita, mas eu gostei dessa definição de serenidade, de sabedoria, desculpa. Ele fala que a sabedoria é a prudência em ação. E eu achei interessante, porque como é que eu coloco, como é que eu aplico essa sabedoria? E a prudência me pareceu uma palavra legal para a gente pensar. Sabedoria é a prudência em ação. Olha a definição de prudência, se agir assim não é agir sabiamente. Agir com calma, com ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. E eu fiquei pensando, eu vi a palavra paciência tantas vezes nesse estudo que eu fiquei até assustada. Eu falei, então tem que prestar bem atenção nessa paciência, né? Porque traz pra gente isso. Então a pessoa que age com sabedoria, ela tem a prudência, ela vai agir dessa forma. É uma virtude que faz prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos. Cautela, precaução. A gente fala, puxa, você foi sábio, olha, eu tomei uma decisão sábia. Normalmente, quando a gente tem essa calma, né, essa ponderação em algumas decisões, e puxa, é difícil, exige um treino diário para a gente fazer isso, exige um exercício da vontade para que a gente fique preso nisso aqui, para que fale, não, eu vou desenvolver isso aqui. Porque senão a gente é levado para o nosso lado de instinto animal e a gente reage na emoção só. E eu acho que todas as vezes que a gente reage na emoção, a gente não fica bem. A gente não usou, sabe, puxa, se eu tivesse o conhecimento lá, né, agora, lá atrás, que bom seria. Mas para a gente ter a sabedoria de agora, a gente tem que passar, dar muita cabeçada, para a gente aprender muitas vezes na parte que não foi bem. E eu aprendo com os meus erros. Isso também faz parte do nosso aprendizado. Né? Então, essa definição que ajuda a exercer quando a gente age com essa prudência. Né? E eu também eu vi uma definição, né, do que seria ser sábio, também do dicionário. Aquele que contempla uma manifestação de conhecimento dado particularmente pela experiência vivida
proporcionando ferramentas de valorização e interpretação. Então, à medida que eu quero obter esse conhecimento, eu vou estudar mais, a minha visão de vida, a forma que eu me enxergo, eu enxergo as coisas, já não é mais a mesma. A gente vai dar um outro valor para aquilo. Então, se a gente pegar, né, me dar a sabedoria para distinguir uma coisa da outra, vai exigir que a gente faça esse exercício primeiro, para poder depois entender como é que a gente vai chegar lá na serenidade. Então, quando eu inverti um pouco a ordem dessa sabedoria, é isso. Porque, no meu entender, se a gente não fizer esse caminho de autoconhecimento, se a gente não prestar atenção nas nossas ações e tentar chegar nessa calma, naquilo que dá para a gente uma paz de espírito, que a gente quer tanto, né? Quero me sentir bem, se a gente não fizer esse caminho da serenidade, não aprender isso aqui e colocar em prática, a gente não vai conseguir entender até mesmo o que é o certo e o que não é. Então eu quero saber aceitar o que eu não posso mudar, ou mudar o que eu posso. Como? Se eu não sei nem se aquilo é o certo ou errado. Como? Se eu não parei para pensar se as minhas emoções estão descontroladas ou se eu consigo controlar minha emoção. Por isso que, para mim, passar pela sabedoria me trouxe uma sensação gostosa de chegar lá na serenidade. Então, continuando... Vai estragar a palestra que está lá no fim. Vamos ver, vai ficar até o fim. Mas é isso aí, é isso aí. Como é que a gente chega, então, no caminho contrário aqui da oração? A coragem. Então, se a gente desenvolveu a sabedoria, a gente vai entender e parar um pouco para pensar no que é coragem. E coragem é a ação do coração. Então, se a sabedoria é a ação da prudência, a coragem é a ação do coração. E o coração para os romanos era onde habitava a alma. Toda a força estava no coração para os romanos. Então, quando eles faziam alguma coisa, é com toda a sua alma, com todo o seu coração. Então, se a gente colocar a coragem, se a gente agir com o coração, a gente vai estar colocando tudo da gente. Né? A nossa coragem é isso. Agora, a coragem, né, não é uma questão de você ser inconsequente ou pelo ímpeto. Você precisa de uma sabedoria para que essa coragem, para que essa ação do coração, ela tenha uma lógica baseada que a Joana falou, né? Do intelecto, da emoção, da bondade. Não é só o ímpeto. Tem uma pesquisa, eu esqueci de olhar a data, mas fizeram uma pesquisa com relação à coragem com os paraquedistas americanos, militares. Então colocaram o grupo de militares num helicóptero para fazer a experiência de quem tinha coragem. Então o grupo acabou sendo dividido em 3 tipos. O primeiro grupo pulou, assim, nem pensou, abriu a porta, já pulou de paraquedas, super assim, né? Super no ímpeto, nem pensa muito. Teve um segundo grupo que ficou hesitante, apertou a mão e não pulou. Não conseguiu pular. E teve um terceiro grupo que teve a mesma reação, apertou a mão, ficou com medo, mas pulou. Então, muitas vezes é isso, não é o ímpeto de você se jogar de coração, mas é de você, mesmo entendendo que aquele momento está difícil, você tem uma sabedoria que você está trabalhando que vai te dar recurso para pensar, eu vou agir de uma forma diferente aqui. Mas eu vou com medo, eu vou mas prestar mais atenção. Então, é isso que eu gostaria que vocês pensassem na questão da coragem. E a coragem para quê, justamente? Para mudar as coisas que eu posso mudar. É isso que pede a oração, não é? Então, para eu mudar as coisas que eu posso mudar, se eu colocar meu coração e se eu tiver a sabedoria para entender o que eu vou mudar diferente. Já não é mais mudar, né, no peito, eu vou mudar mesmo, porque, olha, e geralmente o outro, né, a gente tem muito isso, vou fazer aquela pessoa mudar, você vai ver, né, vai fazer. E a gente não tem, lógico, esse poder. Se vocês tiverem, me conta como vocês fazem. Mas eu não consigo ainda mudar o outro. E quando a gente passa a ter a sabedoria de pensar que a gente não muda, porque mudar a gente já é difícil, a gente começa a ter atitudes melhores, porque a gente começa a prestar atenção mais na gente. E eu te falo, à medida que a gente consegue mudar na gente, o outro percebe. E às vezes essa mudança que começou primeiro na gente, incentiva que o outro mude. Então muitas vezes essa mudança que a gente quer ver no outro está acontecendo ou tem que acontecer primeiro na gente. Por isso que é importante a gente pensar isso, né? Então, é isso que eu queria dividir com você. E eu trouxe uma definição de coragem também de Joana, que bate um pouco com esse experimento, né, que foi feito. Coragem é mais que destemor ante perigos. Olha só, é a conquista da autoconsciência que faculta segurança nas possibilidades e nos meios valiosos de prosseguir na conquista de si mesmo. Então, mudar aquilo que eu posso mudar, se eu não tiver essa consciência, eu não vou conseguir mudar realmente. O que eu vou mudar? Eu nem percebo. Vou mudar o quê? Às vezes, as pessoas falam pra gente, você é assim, você é desse jeito, e a gente não se vê daquele jeito. Eu não sou assim. Você é egoísta.
Eu, egoísta, eu abro mão de tudo por você. Quantas vezes as pessoas comentam e a gente não vê? Mas aí, às vezes, mais de uma pessoa acha a mesma qualidade ou defeito em você. Aí você fala, nossa, será? Né? Mas se você não parar para ouvir e não se questionar, como que você vai fazer? Como é que você vai aceitar? Como é que você vai ter coragem para mudar, alguma coisa que você ainda não está, nem concordou com uma pessoa que te deu um retorno, que às vezes, né, é aquilo que os outros estão vendo e você ainda não descobriu. Então, à medida que a gente vai melhorando essas nossas atitudes, a gente vai aprimorando as nossas não tão boas qualidades, que é isso, a gente não está aqui buscando a perfeição, a gente está aqui buscando caminhar para melhorar. Mas, de novo, é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Não vai acontecer, né, de uma hora para outra, não vai simplesmente aparecer na nossa frente uma nova pessoa sem esse trabalho interno, sem essa sequência toda. Então, quando a gente treina essa vontade, é quando a gente consegue achar força para mudar. A gente acha a vontade para mudar. E essa vontade que se une à coragem. É assim que a gente vai começar a fazer algumas mudanças nas nossas vidas, nos pequenos embates, né? Eu pensei num exemplo, eu tinha até pensado se eu ia falar nele ou não, mas eu fiquei pensando, porque eu tinha feito uma outra palestra sobre coragem, e nela eu falei sobre a coragem da fé. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo somente sobre isso, a coragem da fé, porque para mim é um outro tipo de coragem, é a ação do coração, mas já é com uma coragem voltada na fé. Aquilo que vai fazer você ter a coragem para mudar, aquilo que você pode mudar baseado numa fé, numa confiança, em alguma coisa muitas vezes que vai te ajudar a mudar, não só você sozinho, mas alguma coisa que te ajuda. E o exemplo que eles dão são nos mártires que vão para as arenas ser sacrificados. Eles tiveram que ter coragem, né? Eles não tinham opção, mas a forma como eles entraram naquela arena foi a opção deles, porque muitos entraram cantando. Então, assim, que coragem é essa? Que as pessoas que passam por situações extremas, elas poderiam mudar? Naquele momento, elas não poderiam mudar, né? Como é que um cristão ia sair da arena ali, minutos antes deles serem executados? Mas a coragem que eles exercitaram ali é uma conquista do espírito. As obras falam pra gente que muitos espíritos dali nem sofreram um ataque das feras. Tal foi a coragem que eles desenvolveram na fé de uma vida futura, né? Na fé de uma coisa maior, de seguir quem eles queriam seguir na época, que eram os exemplos de Jesus. Então, essa coragem da fé também é um capítulo bacana da gente pensar. A coragem, quando a gente não tem a coragem para mudar aquilo que a gente sabe até que precisa mudar, mas que não tem a força ou não tem o recurso. E a gente tem que basear na fé. De alguma coisa, que a gente não está sozinho, que a gente não toma decisões sozinhos. Nós temos um apoio, nós temos ajuda, existe uma ordem no universo. Né? Existe uma ordem no universo. Então, pensar nisso também. E aí, a paciência em ação, que lá no começo fala, né, sobre essa questão da sabedoria. A sabedoria, então, a gente poderia falar, a serenidade a gente poderia falar, então, que ela seria a paciência em ação. Então, voltando, né, a sabedoria seria a prudência em ação, né, a coragem é a ação do coração, e a serenidade seria a paciência em ação. Então, tem que trabalhar a paciência para a gente chegar na serenidade. Por isso que o caminho serenidade, coragem e sabedoria, talvez a gente precise trabalhar algumas coisas antes de pedir a serenidade. Porque fala que tudo que a gente pede vem o quê? As provas para a gente exercitar o que a gente está pedindo. Não pede, tinha uma amiga que falava, não pede paciência, só vai vir situação para você exercitar a sua paciência. Então eu falava, nossa, então não pode pedir nada, né? Porque eu queria pedir paciência, paz, e tudo isso vai trazer situações que eu nem quero viver para me treinar, então não vou pedir. Né? Não é isso. É porque realmente quando a gente tem essa busca, quando a gente está querendo fazer esse caminho de se melhorar, as coisas é claro que vão aparecer. A gente está matriculado numa escola, vai ter prova. Não tem como. A gente quer que os nossos filhos na escola façam prova, tirem notas boas e que passem de ano, né? que progridam. E a gente não consegue ver as nossas provas assim. Então, à medida que a gente vai fazendo essa conquista diária, né, da paciência, que vai exigindo da gente um passo a mais, sair de nós um pouco mais. E esse texto está nesse livro aqui, Repositório de Sabedoria, da Joana de Ângeles. Ela traz uma coisa que a gente fica pensando por quê, né? Que é assim. Porque onde é que a gente exercita primeiro a paciência? Aqui, ó, com essas pessoas queridas que nos acompanham, e eles com a gente, com certeza, né? Não é só a gente que tem que fazer esse exercício, a gente espera muito que eles façam esse exercício com a gente também. Mas aqui, ó, parentes, amigos, colegas de trabalho, não se deixando perturbar pelas pequenas coisas do cotidiano.
Para eu poder ter serenidade, eu vou ter que exercitar essa paciência para poder conviver com isso aqui. Alguns dias mais, né? Tem dias que falam, meu Deus, como está a minha paciência? E aí eu tenho 3 definições de paciência que eu achei fantástica. Porque daí eu sei, quando a gente acha nos livros, né? Parece que é uma coisa assim, puxa, eu estava pensando nisso, mas agora alguém escreveu. E a gente considera, porque esses espíritos que vieram, né, trazer a mensagem, psicografados por médiuns como Chico Xavier, Divaldo Franco, nos trazem essa esperança de que é assim. Por mais que o mundo fale que não é assim, e a gente deveria falar o que a gente pensa e não levar desaforo para casa, no fundo a gente sabe que não. Porque você faz isso que o mundo pede para você fazer e você não volta em paz. Você não fala para a pessoa o que você quer e volta para casa em paz 100%. Ah, não, estou aliviada porque eu falei. Momentaneamente, muitas vezes. Porque aquilo vai acarretar reações, né? Vai acarretar um e-mail no outro dia, um telefonema, o parar de falar com a pessoa. Quer dizer, o que traz disso? Então, esse domínio próprio não é você sair falando o que você quiser ou abrindo para as pessoas. Ah, eu sou muito sincero, eu falo mesmo. A gente tem que exercitar a sabedoria. Isso faz parte da gente entender que a gente magoa, que a gente machuca, a gente fala as coisas que a gente se arrepende. Não tem coisa pior do que a pessoa lembrar pra gente o que a gente falou lá atrás, que nem você lembra, e ela tá tão magoada com você porque você falou. Né? Ou a gente às vezes tem essa lembrança. Então, para Emmanuel, ele diz que ter paciência é resistir aos impulsos inferiores que nos cerquem na estrada evolutiva, conduzindo todo o bem que nos seja possível aos seres e coisas que se acham diante de nós. É fazer o bem, é estender o bem, o pensamento do bem. O exercício de talvez aquela pessoa não quis fazer, não fez como eu acho que ela faria. Tem alguma coisa ali além, não foi só com a intenção de me magoar, de me ferir. E se foi, é o que ela consegue fazer. Então a gente tem que fazer essa análise de sabedoria para a gente conseguir internalizar na gente. Emmanuel tem um outro texto, chama Serenidade e Paciência, no livro Calma. Ele vai dizer para a gente aceitar a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre. Foi o que eu acabei de falar. A gente tem que fazer esse exercício, porque nós também não estamos na posição que a gente gostaria de estar muitas vezes. A gente também se cobra. Por que eu ainda faço assim? Por que eu ainda sinto tudo isso? Por que eu ainda revido? E a gente não tem esse carinho, às vezes, com a gente ou com o outro. E a importância da gente enxergar isso não tem ainda. Como a gente não está na concepção dos outros. Isso faz parte da gente exercitar essa paciência conosco e com o próximo. E por último, de Emmanuel também, paciência, isso é super importante, não é conformismo. Não é a vida é assim mesmo, não, né? Que seja, não vou fazer nada. Não é se conformar. Mas é o reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Nem deserção da esfera de luta, nem choro improfícuo na hora do sofrimento. É isso que ele está dizendo para a gente. Então, a gente não tem que ter a sabedoria para agir, nem ficar desesperado e também ficar... Paciência não é falta de ação, né? Paciência, sabedoria, essa serenidade é você exercitar essa paciência. E se é difícil a gente ter tudo isso exercitando a paciência, muito pior sem a paciência. Porque daí, quando você está azedo, quando você está irritado, quando você está de mal com a vida, piora mais ainda a situação. Quantas vezes, porque a gente não teve a paciência, a gente piora a situação, né? Num dos textos que eu li, eu até ia trazer, depois eu desisti, porque falava assim, que a paciência é quando você pergunta alguma coisa para a pessoa 5 vezes e a pessoa responde do mesmo jeito todas as 5. Aí eu fiquei um pouco desanimada, eu falei, acho que eu não vou falar que a pessoa vai sair de lá do centro um pouco triste, porque a gente responder 5 vezes a mesma coisa, no mesmo tom, é um grau de paciência que a gente tem que ter muita sabedoria para fazer, né? Fazendo essa palestra, eu estava fazendo de casa, e eu fui interrompida várias vezes, né? Meu marido estava fazendo um projeto, e ele pediu para abrir o portão. E eu estava lá, assim, super querendo fazer, já não estava pronta a palestra ainda sexta-feira, daí ele me ligava, você pode abrir o portão para mim? Primeira vez eu fui super assim, porque eu estou estudando, eu falei, nossa, eu estou conseguindo, minha serenidade está assim, né? Exercitei a sabedoria, não, coitado, está aqui trabalhando, eu preciso ir lá no portão elétrico, tem que pôr o carro, tá bom, eu fui. Aí já voltei me pisando duro, né? Falei, mas poxa, voltei e sentei. Gente, foram 3 ou 4 vezes, porque ele está colocando umas pedras no quintal, ele precisou fazer essa viagem, né? Assim, eu confesso para vocês que esse exercício foi bem prático,
porque eu tinha que exercitar isso. Mas assim, gente, é a sabedoria, porque eu tive que fazer um exercício de escolher e pensar nele, que ele estava super feliz de estar fazendo aquilo, que ele estava feliz porque eu estava em casa. Eu podia abrir o portão para ele, porque ele faz isso sem eu abrir o portão. Então, não sei como ele faz sem abrir o portão, mas naquele dia da palestra, ele precisou pedir para mim, né? E eu não, geralmente eu não trabalho de casa, então foi tudo assim formulado de uma forma que ele precisou. Então, olha quantas vezes, eu com 4 vezes já tinha perdido a paciência. Imagina responder do mesmo... Você acha que eu respondi do mesmo jeito todas as vezes que ele perguntou, abre o portão para mim, e não respondi, né? E hoje de manhã a minha irmã perguntou assim, você vai falar sobre o que hoje? Eu falei, serenidade. Ela falou, é mesmo? Dá um exemplo. Eu falei assim, então, não tenho, por isso que eu tô indo falar de serenidade, porque vocês acham que a pessoa que tá aqui falando tá super, né, serena em tudo. Lógico que não, né, gente? Se eu tô falando é porque eu preciso ouvir, e vocês estão aqui porque vocês gostam muito de mim, vocês estão querendo me dar um apoio, que isso aqui vai dar certo, que esse estudo vai me ajudar, e que eu posso abrir o portão sem responder torto pro meu marido, na próxima vez. Eu vou falar para vocês. Então é isso. Então olha só, a disciplina antecede a espontaneidade. Se a gente não treinar, como é que eu vou agir na hora que a pessoa pedir alguma coisa para mim? Se eu não treinar. Sim, meu amor. É um treino. No começo sai um sim, meu amor, meio torto. Mas não é possível que na hora esse sim, meu amor, né, ele não saia de uma forma um pouco mais do coração. Porque aí a gente já está mais sábio, a gente já está agindo com o coração, já estou com coragem. E daí, quem sabe eu vou chegar então na serenidade, na paciência, que é em ação. Então não sei se dá para agir na paciência no começo, quando você pede a serenidade. Você não está agindo nada, você está esperando. Você tem que ter um esforço, né? Tem que ter alguma coisa da gente. O que a gente está trazendo? Com filho, esse capítulo eu pulei um pouquinho. Depende da idade do filho. Tem algumas idades que são um pouquinho mais assim, né? Filho. Então, olha só. Aqui, ó, talvez seja aqui agora a continuação. Das pequenas coisas que irritam, a pessoa passa a adquirir mais força para superar problemas mais graves, situações mais complexas. Então, você começa com a criança, com o filho, para depois lidar com o chefe, com o marido. Então, não sei, talvez seja um processo de evolução aqui, né? E, aos poucos, tem esperança. Suaviza-se o impacto que os outros exercem sobre nós. É tudo isso para entender isso. Que o outro não pode ter esse poder todo sobre nós, nem o filho, né? A gente tem que entender isso. E quando a gente consegue agir com sabedoria, olha que legal, isso que é gostoso, olha o que acontece. Acalma o coração, domina-se as emoções, tranquiliza-se a mente. E aí, que gostoso quando a gente está nisso, porque tem dia que tá fácil, mas tem dia que não dá para colocar tudo junto. Não dá, às vezes alguma coisa que falta, né? A gente tem tudo isso, faz parte da nossa humanidade. A gente não está aqui fazendo, né, não está pulando etapa. A gente tem que passar por isso para entender. Por isso a importância da gente pensar na sabedoria lá atrás, para entender o que eu mudo, o que eu não mudo, o que está no meu alcance, o que não está no meu alcance, o que eu posso mudar, o que eu vou colocar meu coração nele ou não. Tem um rapaz que teve um acidente, ele foi fazer uma caminhada, e ele teve um acidente, ele caiu num penhasco, ele ficou preso pelo braço. Não sei se vocês sabem dessa história, tem um filme. E ele ficou preso por uma pedra. E ele ficou alguns dias daquele jeito. Ele não tinha mais escolha. Ele precisou cortar o braço dele para ele conseguir sair daquela pedra. Então eu pensei nele também, porque veja bem, ele teve que fazer um processo de alguns dias, ele sozinho, ninguém sabia que ele estava lá, porque ele não tinha avisado ninguém que ele foi fazer a viagem. Ele conta todo o processo, é bem interessante, inclusive a própria a entrevista dele, como ele conta a decisão que ele teve que fazer de cortar o braço para conseguir sobreviver. Né? Ele teve uma visão de uma criança, que veio a ser a filha dele, depois que ele saiu de lá, ele casou e teve um filho. E a criança é a criança que ele vê nesse momento dele. Então eu pensei assim, ele teve que usar uma sabedoria para pensar, avaliar o que ele precisava fazer, quer dizer, com a sabedoria e agir com o coração, ele colocou em prática. E aí ele achou a serenidade que foi, eu vou cortar meu braço e vou tentar sobreviver. E ele disse que a única, como é que fala? Regret, a única arrependimento dele foi que ele tinha um canivete vagabundo. Então ele fala, se vocês vão comprar um canivete, compra um canivete que presta, porque cortar o braço com um canivete cego foi horrível. Né? Então assim, olha que interessante quando você começa a perceber onde a sabedoria pode te levar e onde a coragem de mudar o que você pode mudar. E você age, faz esse esforço para mudar. Então, é isso aqui, ó, a conquista da serenidade é um esforço pessoal, é o dia a dia.
E aqui nesse texto de serenidade sempre de Emmanuel, olha o que traz para a gente quando a gente faz esse exercício todo. Pequenos desafios são superados. As irritações são controladas. Desarranjos emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada. As ambições refreadas. E são alguns itens. Se a gente tem alguma dúvida do que esse exercício todo pode trazer para a gente. Pensar, né? Meditar nisso tudo. E essa capacidade, né, da serenidade, da gente passar por situações desafiadoras com mais calma, com a prudência, analisar tudo isso, parar um pouco para analisar se vale a pena, exercitar tudo isso. Eu acho que aqui de novo, Joana, no teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadoras, confusas e agressivas. Não te desgaste com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio que se fixam. A gente vai querer entrar na faixa vibratória que elas estão, ou a gente vai pensar que a gente pode mudar aquela faixa vibratória e trazer eles para a faixa que eu já me preparei? Porque vai acontecer, a gente vai encontrar com essas pessoas. E a gente vai ser uma delas muitas vezes para outras. Porque não tem jeito, a gente é um ano de pouco espinho, assim, né? Um no outro, não dá para ser diferente agora. Vai ser um dia, mas agora é que a gente consegue ser. Então a gente tem que lembrar disso, né? Constitua em teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para, mais seguro, enfrentares os grandes testemunhos e provações do processo evolutivo. Então, isso é só um teste. E, como, de novo, a gente vai fazendo isso diariamente, a gente vai tendo mais recursos para que essa espontaneidade saia quando a coisa pegar. Porque, eu vou te falar, quando a criança é pequenininha é um desafio, quando ela cresce é outro. Né? As mães que já têm filho que já é neto são outros. Então, as coisas vão mudando de fase, igual videogame mesmo. Então, não dá muito, né? Tem que ser assim, fazer com as pequenas coisas para que a gente possa, na hora que chegar uma coisa maior, a gente já treinou o suficiente para tirar o coelhinho da cartola. Né? Nos preparamos, exato. Então, nesse sentido, o Hamed, ele é um espírito também psicografado por Francisco, do Espírito Santo, ele fala que mansuetude é uma conquista da criatura que aprendeu a ver uma sequência lógica, uma ordem natural nas ocorrências da vida, percebendo que para tudo há um encadear preparatório para que se possa alcançar definitivamente um bem maior. Está tudo dentro de um plano que no final nós vamos dar certo, nós vamos desenvolver, vamos crescer, vamos desenvolver uma serenidade e olhar para uma pessoa que a gente admira tanto, que eu não podia deixar de não falar dele hoje, né? Por isso que eu brinquei com o Alex, que a gente vai falar de Jesus, é óbvio, né? Hoje é um dia que a gente tem essa lembrança. E quem foi esse espírito? Não foi sobrenatural, ele simplesmente foi um espírito que foi aprendendo, ele conseguiu fazer uma caminhada, né, de milhares de anos. A gente não dá ainda para a gente perceber como esse espírito passou o que ele passou e deixou o que ele deixou. Eu queria trazer aqui que a gente pensasse nele, nessas passagens, e por isso eu trouxe aqui algumas passagens dele, e não ele na cruz. Porque eu acho que a gente não vai conseguir definir o que Jesus fazia e sentia naquele momento. A gente tem uma vaga ideia do controle emocional de uma pessoa, na dor que ele estava sentindo, ter a claridade, né, a sabedoria, a coragem e a serenidade de olhar para o lado, né? Foi os 2 ladrões, olhar a mãe, se preocupar com Judas, falar com João. Quer dizer, em que situações a gente vai conseguir ter uma serenidade tamanha que a gente consegue fazer isso? E não foi só na hora final, né? Aqui, esses momentos que ele vivenciou aqui, que eu trago um pouco, né, quando ele é preso, quando ele vai dividir os pães, as situações que ele vive e a resposta dele no momento, quando a mulher é apedrejada, né, e aqui quando ele entra triunfante. Então, nem os processos mais difíceis que ele passou e nem o triunfo, quando ele entra em Jerusalém, naquela semana que a gente sabe, né, que antecede a história da Semana Santa, ele não se abalou, nem no extremo, nem no desespero. Né? Então, realmente ele foi desenvolvendo essas habilidades. E no Evangelho segundo Emmanuel, ele vai falar que na paciência, baseada nessa história de Jesus, Jesus foi o modelo da paciência suprema e resistiu à nossa inferioridade, amando-nos. Como ele conseguiu tudo isso? O amor. A gente pode dar o nome que for, no final de tudo é o amor. Porque é esse amor que vai fazer, é o amor que faz a gente perdoar o filho.
É o amor que faz, é o amor que mexe a gente. Por isso que a gente consegue fazer. Por isso que Jesus fez. Não se nivelou com as nossas fraquezas, mas valeu-se de todas as ocasiões para nos melhorar e conduzir ao bem. Sua misericórdia tomou os nossos pecados e transformou cada um em profunda lição para a reforma de nós mesmos. Não aplaudiu as nossas misérias, nem sorriu para os nossos erros, mas compreendeu-nos as deficiências e amparou-nos. Sem nossa exigência, Jesus deu o testemunho mais pesado através da agonia pelo amor, e sem qualquer constrangimento se manteve em serenidade admirável, para ensinar que a dinâmica da vitória sobre si mesmo é resultante do autodescobrimento e da aplicação das próprias forças no exercício do perdão incondicional às situações, pessoas e coisas da rota evolutiva. Esse é o exemplo que ele deixou. Esse exemplo maravilhoso. E aqui, realmente, Jesus foi o modelo da paciência suprema. Tudo que ele vivenciou, né? Exatamente como ele agiu em cada situação dessa, com a sabedoria dele. Então, Emmanuel veio dizer isso, que a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, né? Que a gente às vezes fala de Jesus, de seguir Jesus, de exemplo, mas fica uma coisa muito assim, né? E se a pessoa não é muito religiosa, lá vem você de novo falar de Jesus. Tem tantos para falar, por que Jesus? Né? A gente perde um pouco dessa maravilhosa, desse ser espiritual, desse progresso espiritual, de um espírito que chegou ao ponto, né, de ser um governador de um planeta, de ser quem ele é. Então, ele de novo, né, a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. É o que a gente faz com a gente quando a gente pensa na mansuetude de Jesus. Como ele conseguia responder com tamanho controle emocional. Me admira tremendamente, em todas as situações. Em todas as situações. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa, nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. É muito mais do que falar que ele é governador do planeta. É o que a gente se espelha. Um dia uma amiga falou aqui, perguntaram para ela o que ela deveria fazer. Ela falou, segue os passos de Jesus. Ama como ele amou, né? Perdoa como ele perdoou. Tente agir da forma como ele agiu. A gente não vai estar errando nesse sentido. Porque a pressão para fazer o contrário é muito grande. A pressão para revidar, a pressão para você reagir, para você, né, não vai ficar parado aí, você tem que fazer alguma coisa. E não é esse, né, o exemplo que ele dá aqui. Não é esse o exemplo que ele deixa para a gente. Um pouco menos como eu e um pouco mais como Jesus. Jesus, eu queria falar uma coisa aqui, só para a gente voltar um pouco aqui nessas passagens dele aqui, algumas das qualidades desse espírito que ele conquistou. Imperturbável, sereno, seguro, né? Eu sou. A conversa dele com Pilatos, quando ele é preso, que Pilatos fala para ele, você não sabe que eu tenho poder de vida, de morte sobre você? E a resposta de Jesus é, você não tem poder maior do que aquele que é dado a ti pelo meu Pai. Que espírito é esse? Me embala saber um espírito de um controle emocional esse inabalável. Pausa para escrever na areia. Ele estava ali sendo testado. A resposta que Jesus desse ali, eles estavam querendo isso. Ou ele absolveria a mulher adúltera, ou ele apedrejaria. O que ele ia fazer ali? Ele escreve na areia. Quem tem curiosidade de saber o que ele escreveu na areia? Essa foi essa parada de Jesus, né? Essa inteligência espiritual, não é nem emocional, não é nem QI mais, é espírito, é o espírito ali. A tolerância. E por final, o amor ágape, que é se você estiver fazendo tudo errado, acha que não está, ama. Ama um pouquinho de cada vez. O exercício de um pouquinho de cada vez. Algumas pessoas querem que a gente exercite mais, tudo bem. A gente exercita mais, amar. A gente pode amar um pouquinho mais de longe, né? Mas porque a gente vai aprender. Ele falou, nós seremos reconhecidos por muito nos amarmos. Você imaginou isso? A gente ser conhecido pelo muito que a gente ama. Porque ser conhecido pela falta de paciência é fácil, né? Ser conhecido porque a gente é estourado, porque a gente, né, não abre a portão pro marido, não tem paciência. Mas ser conhecido por muito amar, isso que fica gostoso. Então, para a gente terminar, eu achei um texto que foi escrito pelo Papa, João 23. Ele fala sobre os 10 mandamentos da serenidade. E eu trouxe aqui esses 10 mandamentos porque eu queria, nesse domingo, compartilhar com vocês, esse domingo que a gente está estudando aqui sobre, então, a sabedoria, né? Daí a coragem e a serenidade,
para que a gente pensasse um pouco nisso, e que a gente pudesse ler isso aqui, e eu tenho a impressão que a gente vai se identificar com vários, com um, com nenhum às vezes, mas que a gente pudesse ler isso aqui, e depois vocês procurem na internet e leiam, talvez colocar, eu pensei, talvez eu tenha que imprimir e ler todos os dias. Então eu queria que vocês, eu vou ler, mas que a gente fizesse essa energia aqui, para que a gente lesse as palavras mesmo, para a gente conseguir, junto, fazer com que isso entre, que a gente possa levar para casa essa energia dessas palavras do Papa. Só por hoje, tratarei de viver exclusivamente este meu dia, sem querer resolver o problema da minha vida todo de uma vez. Vou parar um pouco, porque a gente tem que pensar um pouco, né? Todos nós temos o que é que a gente quer resolver hoje? O que, como diz aqui o Hamed, só Deus. Porque só me cabe o hoje. O que é que a gente, só por hoje, a gente vai parar e não vai preocupar tanto. Só por hoje terei o máximo de cuidado com o meu modo de tratar os outros. Ser delicado nas minhas maneiras, não criticar ninguém. Não melhorar ou disciplinar alguém, senão a mim. Quem é que a gente está o tempo todo querendo corrigir, se não a gente mesmo, né? Ou se é a gente mesmo, com que rigor a gente está fazendo isso com a gente, sem entender que a gente tem uma caminhada e que a gente tem que exercitar, é um exercício. Esse carinho pela gente e pelo próximo também. Só por hoje, eu não sei se amanhã eu consigo. E se amanhã eu não conseguir, tá tudo bem também, porque depois você vai ter um outro dia. Então é um dia de cada vez. Só por hoje. Adaptar-me-ei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem todos aos meus desejos. O que a gente quer que aconteça, né? É difícil a gente querer aceitar algumas circunstâncias que a gente sabe que não tem, porque algumas realmente não, mesmo com a coragem, a gente não vai conseguir mudar, né? Só por hoje me sentirei feliz, com a certeza de ter sido criado para ser feliz, não só no outro mundo, mas também neste. Lembrar que a gente está aqui para isso, né? É a felicidade relativa, a gente já estudou sobre isso, a gente sabe, mas existe sim, se a gente aplicar essa serenidade, essa paciência, esse amor, a gente vai ter mais paz, a gente vai se sentir um pouco mais feliz. Só por hoje, dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, lembrando-me de que, assim como é preciso comer para sustentar o meu corpo, a leitura é necessária para alimentar a vida da minha alma. Então a serenidade também, a gente quer serenidade, mas a gente não faz nada com o nosso corpo. A gente fica com fome, fica com sono, não come bem, não dorme bem, a gente acorda irritado, porque está atrasado. O nosso corpo, a gente não faz exercício, né? A gente não faz com o corpo nada para que você fique bem, para que você possa fazer o seu dia com naturalidade. Aí o que você escuta? Notícias, WhatsApp, assiste coisas que te trazem pensamentos contraditórios. Né? Às vezes você está numa roda de amigos que conversa ali, o que é? Falar do outro. Ninguém ali está preocupado em trazer conversas que são mais, que alimentam a alma. Então, essa serenidade também cabe aquilo que a gente põe para dentro no corpo e aquilo que a gente põe dentro do espírito com que a gente escuta. Qual é a música que a gente escuta? Que tipo de música me traz? Aquela só que eu fico lembrando porque eu amei, gostei, vivi. Nossa, tem hora que eu escuto músicas que me levam para lugares. Eu falo, nossa, né, me sinto assim... Não quero estar lembrando disso. Mas às vezes a gente está tão na fossa que a gente põe até de propósito para ouvir aquela música, para sentir mesmo que eu tô, né, hoje eu tô assim, acordei assim, então eu vou pôr a música que é para falar mesmo, né, daquele sentimento. Não, gente, pega a música, faz uma lista de música que te põe para cima. Uma palestra, um livro, a gente tem que pôr para dentro, né? Quando eu era pequena, que minha mãe conta que eu era muito assim teimosa, né, e estava assim muito chatinha, ela conta... Minha mãe era. Isso que dá trazer filho na palestra, tá vendo? Então, quando eu era daquele jeito, né? Mas, assim, eu sinto que isso vale para mim hoje. Eu tô brincando porque eu sei que o que a minha mãe fazia comigo vale para mim hoje. Ela falava assim, quando eu ficava muito ranheta, gritando, chatinha, pequena, uma fase de 5, 6 anos, 7, sei lá. E aí, disse que ela fazia o seguinte, ela me pegava, me dava um banho na mar. Primeiro eu vi um tapa, né? Que naquela época eu podia bater, que não tinha problema. Então, primeiro eu vi um tapa. Não sei se a nova geração bate, mas eu apanhei. Daí ela dava um tapa, daquele choque, né? Primeiro assim, ela me tirava daquele choque, daquele transe do chilique. Aí ela me dava um banho. Daí ela me punha para comer. Ela falou que eu comia chorando, engasgando, chorando, e daí ela me punha para dormir. Então ela falava assim, se o tapa, o banho, né? A comida e o sono não arrumasse, então de vez em quando é isso. O que um banho, uma comida, uma noite de sono não pode fazer com a gente? Eu faço isso comigo. Eu não me bato, lógico, né? Que eu não cheguei nesse ponto de loucura. Não vou me bater.
Mas assim, eu tento pelo menos tomar um banho, comer, dormir, para ver se a gente melhora. A gente é isso. Também faz a parte do físico da gente. O que a gente põe dentro da gente, o que a gente escuta, o que a gente conversa. Então é isso. Só por hoje a gente tem que dedicar algum tempo para colocar o coelhinho lá dentro, né? Para a gente pôr o que tem o que tirar quando a gente precisar. Cadê o resto do meu? Ah, é porque eu pulei, né? Eu comecei do final. Só por hoje tratarei... Eu pulei isso aqui? O que eu fiz? Eu estava lendo o outro, né? Aqui. Mas eu não li esse 5. Então, cadê o 6, 7, 8? Ah, não está aqui. Não está. Os outros... Acho que não era para ler os outros 5. Eu já sei o que eu vou fazer. Só para não passar vergonha. Vocês procurem e leiam os outros 5. Não, eu acho que foi isso. Acho que o último slide não foi por algum motivo. Mas é muito legal, porque acho que o que eu queria dizer de verdade, porque eu queria trazer esse assunto, da gente colocar, para a gente realmente exercitar na gente, essa parte física e a parte daquilo que a gente põe emocionalmente também. Então, faça a lição de casa, leia os outros 5, depois eu ponho aqui para vocês. E é assim, a importância que a gente tem de conseguir, né, fazer isso aqui realmente, aquilo que a gente não tem. Acho que o Walter está tentando ver se vai, mas acho que não, Walter. Será que foi isso? Eu acho que estava, não estava? Será que não apareceu aqui? Tem mais, não tem? Ah, tá, é porque pulou agora. Ah, tá lá, ó, é porque é o último, Walter. Vai até o final dele. Desce mais, até o final, depois da prece. Oh, vocês assustaram, hein? Eu também, fiquei super assustada que não estava aqui. Então dá pra gente continuar, então é pra gente ler mesmo. Vocês acharam que estava acabando a palestra, vai voltar mais um pouquinho. Então vamos ler só esses últimos aqui. O Walter vai pôr pra gente. Eu falo para vocês que a gente estuda e a prática vem imediato. A prática da sabedoria, da coragem, da paciência de vocês, ó. Você sai daqui achando que é só teórico, não é não. É prático também. Já está lá, Walter? É o último slide. Mas eu vou começar a ler para vocês. O 6º é só por hoje praticarei uma boa ação sem contá-la a ninguém. Já imaginou o que é isso? Fazer uma boa ação sem precisar falar nada para ninguém. Só por hoje farei uma coisa de que não gosto. E se for ofendido nos meus sentimentos, procurarei... Agora o Walter tirou. Tadadadã. Paciência. Você achou? Então vem aqui ler. Aí. O 6º já foi, então. Ação sem contá-la a ninguém, tá vendo? Ajudei a menina lá no centro, não conta pra ninguém. O 7º. Porque senão não vai sair no microfone por causa da internet. Já entrou aqui já. Só por hoje farei uma coisa de que não gosto. E se for ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Silêncio, né? Pra gente não falar aquilo que a gente gostaria de falar. Só por hoje farei um programa bem completo do meu dia. Talvez não execute perfeitamente, mas em todo caso vou fazê-lo. E me guardarei bem de 2 calamidades, a pressa e a indecisão. O 9. Só por hoje não terei nada. Em particular, não terei medo de gozar do que é belo e não terei medo de crer na bondade. E o último, só por hoje, serei bem firme na fé de que a divina providência se ocupa de mim, como se existisse somente eu no mundo, ainda que as circunstâncias manifestem o contrário. Que a gente possa lembrar e ler com carinho, que a gente possa um dia de cada vez ser um pouquinho melhor que ontem, né? Com certeza um pouquinho melhor que ontem já está valendo. Eu queria desejar a todos uma boa Páscoa, uma boa semana, que a gente possa praticar tudo isso e que a gente possa realmente achar essa serenidade no caminho, enquanto a gente exercita a sabedoria, mas age com coragem, porque coragem é o que eles esperam de nós. Muito obrigada por vocês me ouvirem.